Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Estamos juntos outra vez e é sempre bom nos encontrarmos para refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor. Nesta oportunidade estaremos falando sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 16 de maio de 2026. Nós estamos refletindo por estes sábados sobre algumas das parábolas contadas pelo Senhor Jesus. E nestes sábados nós estamos tratando de uma parábola que nós a denominamos como uma grande parábola, que é a parábola do pobre e do rico. Na Bíblia encontramos o seu nome como a parábola do rico e Lázaro. Já explicamos por qual motivo temos nominado esta parábola como o pobre e o rico. E hoje estaremos abordando a terceira parte, uma terceira reflexão sobre esta parábola. E é por isso que nós chamamos esta parábola em particular de grande parábola. E nós estamos nos demorando um pouco sobre essa parábola, exatamente porque sobre ela repousa uma crença que a Bíblia não sustenta, mas que tem sido pregado ou pregada recorrentemente por uma grande maioria dos cristãos, evangélicos e não evangélicos, que é a crença de que quando o ser humano morre, a sua alma permanece viva e ela se destina a um ou outro destino. Ela vai para um ou outro lugar, que é céu ou inferno. E esta parábola do rico e do pobre tem sido utilizada para justificar, para demonstrar que de fato é assim que acontece quando o ser humano morre. A sua alma permanece, tendo entrada diretamente no céu, se a pessoa teve uma vida condizente com a palavra de Deus, ou então ela vai para o inferno, para o tormento eterno, se a pessoa não viveu de acordo com a palavra de Deus. E o nosso objetivo é pensar sobre essa parábola, porque entendemos que essa parábola não valida esse tipo de crença. Entendemos que o Senhor Jesus, ele não tinha intenção, não teve a intenção de nos ensinar sobre o destino dos mortos. Por isso, nós estamos indo devagar. Estamos tratando de algumas das nuances, de alguns dos aspectos citados por Jesus na construção da parábola. Assim, na primeira parte, fizemos a nossa introdução com algumas abordagens, demonstrando que a parábola tem um ensino valioso, mas que não é esse, de dizer para onde vão as almas das pessoas após a morte delas. Já, como dito, hoje já será a nossa terceira abordagem. Muito bem, e o nosso texto hoje, nós vamos tomar uma parte dessa parábola, Lucas capítulo 16,
e de Lucas, capítulo 16, nós iremos ler uma maior parte dessa parábola. A parábola começa no verso 19, mas os versos 19, 20 e 21, Jesus fala sobre os personagens. Quem eram eles? Quais foram esses personagens? Um homem rico, e desse homem rico, Jesus fala a forma como ele vivia, como ele se vestia, como ele se comportava. Apenas isso. O verso 20 e o verso 21 vão tratar do mendigo, a forma como ele vivia, o lugar onde ele vivia, os desejos dele de participar dos alimentos da mesa do rico e a condição de saúde em que ele se encontrava, com os cães vindo lhe lamber as chagas. Mas hoje a nossa reflexão está voltada para o segundo momento desses dois personagens. Porque no verso 22, na fala de Jesus, ele então diz, depois de descrever os dois homens, aí Jesus vai dizer: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Começo a observar que vale a pena, me desculpe interromper a leitura, mas vale a pena a gente prestar atenção na leitura para a gente não perder o raciocínio. Olha só, Jesus diz: aconteceu que o mendigo morreu e também morreu o homem rico. Só que do homem rico, Jesus fala que ele foi sepultado, mas o mendigo não. Do mendigo diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essas informações vale a pena a gente prestar atenção nelas. E então no Hades, aqui Jesus volta a falar do rico. Ele foi sepultado. E no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão. Algumas versões vão inverter: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui está essa segunda parte da parábola. O que nós pensamos nas partes anteriores, que nós já conversamos nos 2 sábados passados, nós abordamos alguns aspectos relacionados a levantar
algum questionamento para entender: será que Jesus estaria com essa parábola ensinando o destino dos mortos? E, por outro lado, nós pensamos também lá atrás, tá, mas se os mortos então têm essa destinação, qual o motivo, quais os critérios que seriam utilizados para que os mortos tivessem e continuam tendo essa destinação? Porque na parábola nós não conseguimos identificar, isso a gente já viu em momentos anteriores. Por quê? Porque a parábola contada por Jesus não fala sobre as virtudes, não fala sobre as crenças, não fala sobre se eram as pessoas rebeldes ou se eram pessoas más. Não fala de nenhuma qualidade moral, nenhuma qualidade ética, tampouco qualidade religiosa. Jesus não falou que o rico fosse incrédulo, tampouco falou que o pobre fosse crente. Nós já abordamos sobre isso. Jesus não falou sobre aquelas pessoas terem reconhecido que elas dependiam de Deus. Apenas Jesus disse: uma era rica e a outra era pobre. Já abordamos isso. Aliás, sobre o rico, nós fizemos algumas considerações sobre o vestimento ou a vestimenta do rico. Por que aquela roupagem? Por que aquela marca ele vivia de forma esplendorosa, regalada, púrpura, vestindo com linho finíssimo? A roupa daquele homem representava alguma coisa. Assim como as chagas, a doença, o estado de miserabilidade do pobre também tinha alguma coisa relacionada a ver com a forma como os judeus tratavam os gentios. Falamos de Mateus no capítulo 15, sobre a mulher cirofenícia, que se apresenta para Jesus buscando misericórdia em favor da sua filha. E Jesus diz: olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa, das migalhas de pão que cai da mesa dos seus senhores. Portanto, Jesus estava ali na parábola falando alguma coisa que representava a forma, a visão que os judeus tinham dos gentios. Então, a opulência do rico, tudo a ver com Israel, debaixo da graça de Deus. Os oráculos de Deus estavam sobre eles. A gente poderia citar Romanos no capítulo 9. Israel era rico porque de Israel foi a lei, foram as revelações, foram os dons, foram as promessas. De Israel, o que Deus tinha para oferecer para o ser humano, Israel tinha tudo. Portanto, rico. Inclusive as vestimentas. Observe Êxodo capítulo 28 e você vai ver. O capítulo 28 do Êxodo tem todas as balizas, as marcas, as medidas, os tecidos, os materiais, enfim, que o sacerdócio levítico devia se compor daquilo. E o sacerdócio era o ápice da representação da nação de Israel. Era o sacerdócio que trazia, que carregava consigo Israel para Deus, para a presença de Deus. E Israel era o único povo que, através do sacerdote, tinha acesso a um Deus que trabalhava em favor do seu povo. O homem rico. E o pobre vivia debaixo das mesmas de bênçãos do Senhor, mesmas não, porque a riqueza era de Israel, mas a riqueza de Israel repercutia na vida dos demais povos que viviam em pecado.
portanto comia. A bênção de Deus sobre Israel atingia também os gentios. Como nós já falamos, os ímpios são abençoados por causa dos justos, não é? Então, esses aspectos, mas vamos pensar hoje sobre esse detalhe. Enfim, os homens chegam ao fim. O rico morre e é sepultado, o pobre morre e não é sepultado. O rico pobre, já falamos também, ele não... Digo, o rico morre, já dissemos, ele vai para o Hades, não vai para o inferno. E inferno e Hades, na língua grega, tem diferença. Não é a mesma coisa, exatamente. Por outro lado, o pobre morre e não vai para o céu. Ele vai para o seio de Abraão. Veja, isso mostra claramente que o que Jesus queria ensinar não era o destino dos mortos. Jesus queria ensinar aquilo que, na verdade, pertence aos vivos e não pertence aos mortos. E não queria ensinar o que pertence aos vivos, precavendo-os a respeito à sua existência depois de morto. A parábola não demonstra isso. Jesus falava aos vivos, disciplinando-os ou querendo que eles entendessem como é que funciona a vida das pessoas enquanto elas vivem. Muito bem. Na introdução do nosso roteiro, vamos dizer que a parábola do rico e do pobre já demonstrou ser uma grande parábola, tanto que já é hoje a terceira abordagem que fazemos sobre ela. Vale registrar que essa parábola é de fato grande. Contudo, é o significado que tem sido dado a ela que a faz ainda maior. É realmente uma grande parábola, mas o significado que dão a ela é que dá a essa parábola um destaque ainda maior. Qual seja, o cristianismo desenvolveu a estranha crença de que o homem é portador de uma alma que não morre. O cristianismo desenvolveu a estranha crença de que o homem é portador de uma alma que não morre. Isso é o cristianismo que mostrou. A Bíblia não sustenta isso, mas está aí. Desse modo, mesmo quando a morte atinge o homem, sua alma não é afetada. Essa é a crença. Mas se a alma não morre junto com o corpo, para onde ela vai? É uma pergunta que precisa de uma resposta. E ainda, para dar mais complexidade ao assunto, as pessoas não são iguais. No geral, algumas são boas pessoas, mas outras não são tão boas. Daí surgiu a necessidade de dar destinos diferentes para as almas. A conclusão a que se chegou foi a criação de um lugar oposto ao céu, ao qual foi atribuído o nome de inferno. Esse nome já vinha na Bíblia há algum tempo, desde o Antigo Testamento, mas nunca com o sentido que tem sido dado a ele. Então pronto, destino resolvido para as almas. As boas vão para o céu e as más vão para o inferno. E essa parábola do rico e do pobre está aí na base dessa crença, como sustento dos argumentos para justificar essa crença. Contudo, para ser uma solução cristã, a Bíblia teria que validar, porque a solução cristã ou a crença cristã não pode contrariar a crença até então revelada, que está explicitada na parte da Bíblia que nós chamamos de Velho Testamento. Mas essa parábola do rico e do pobre foi tomada como base para essa doutrina. Mas só para a gente ficar bem certo do que a Bíblia nos ensina. Eclesiastes, por exemplo, capítulo 12, o verso 7, falando do fim da vida. Salomão escreveu: no fim da vida, na morte, o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto aqui, ele também precisa que nós prestemos atenção. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Irmãos,
Salomão aqui está falando, ele está se reportando ao conhecimento que ele tinha da criação. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado do pó da terra. E quando ele estava pronto, no sentido do corpo, faltava-lhe a vida, o fôlego da vida. E Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Fôlego de vida. Que nós também chamamos de, na nossa língua portuguesa, chamamos de espírito de vida, o fôlego de vida. Portanto, é isso. A vida de cada um de nós, a nossa existência, nós dependemos do corpo e do espírito. E é o corpo acionado pelo espírito que produz corpo vivo ou vida, e nos transformamos em pessoas ou alma vivente. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina partes mortais e parte imortal. A Bíblia não faz essa diferença. Deus nunca nos ensinou isso. Nós fomos criados do pó da terra, o corpo completo, com todos os nossos órgãos, o organismo completo, e faltava o fôlego da vida que foi nos dado por Deus. É isso que Salomão está dizendo. O fôlego volta para Deus, quer dizer, o fôlego está aí, é o ar que nós respiramos. Nós precisamos de ar para sobreviver. Nada mais do que isso Salomão está dizendo. Na reflexão 1, vamos dizer que, embora a grande maioria dos cristãos, hoje conhecidos por evangélicos, não admita, mas a verdade inegável é que a doutrina da imortalidade da alma foi uma das muitas invenções doutrinárias que a Igreja Romana colocou como doutrina cristã. É preciso que a gente preste atenção. É por isso que, quando nós fazemos estudos bíblicos, nós temos adotado o critério de explicar para as pessoas o surgimento da Igreja Romana. Fica mais fácil das pessoas entenderem quem introduziu tantas crenças estranhas no cristianismo. E a Igreja Romana, inclusive, isso a gente faz baseado principalmente na profecia de Daniel, no capítulo 7, em que nós temos ali a identificação que no fim do Império Romano apareceria uma força política religiosa que levantaria dentro do império e que se imporia sobre a sociedade como uma força política e religiosa e que sobreviveria mesmo depois da queda do Império Romano. O Império Político Romano, essa força política religiosa, ela se imporia sobre as pessoas e elas fariam grande dano para o povo de Deus. Nas palavras do profeta Daniel, ela batalharia contra os santos do Altíssimo e os venceria. E ela mudaria essa força política religiosa que surgiria dentro do gabinete romano, dentro do palácio romano, do Império Romano, que ainda estava de pé. Ela surgiria e ela faria, entre outras coisas, mudança no tempo, na forma de contar o tempo e nas leis, nas regras. Quando o cristianismo foi para dentro do Império Romano, não foi como o Evangelho das Escrituras, mas foi como uma forma de religiosidade que passaria a atender os caprichos, atender os desejos, atender as finalidades do Império Romano. E quando essa força da ponta pequena de Daniel 7 se transforma em igreja, ela não foi criada ali como uma igreja, não foi estabelecida uma igreja dentro do império, mas aquela força, aquela maneira de conduzir a política romana se transformou no que nós conhecemos hoje como Igreja Romana. E foram doutrinas muitas que essa Igreja Romana colocou como doutrina cristã, uma das quais está a imortalidade das pessoas. Aliás,
foi por entender que a ideia de céu e inferno era radical demais que surgiu a ideia que se tornou uma doutrina romana, que é a ideia do purgatório. Essa ideia os evangélicos não admitiram. O purgatório é um estágio onde a alma, quase redimida, fica, até que se liberte totalmente de seus pecados. São teorias que não são validadas pela palavra de Deus, embora há um esforço muito grande para dar feição bíblica para as doutrinas que a Igreja Romana acabou colocando como sendo cristãs. O autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 9, verso 27, a gente cita aí: ao ser humano está destinado a morrer uma só vez, e depois o que lhe aguarda é o juízo, e não tormento eterno, e não felicidade eterna imediatamente após a sua morte. Muito bem, na sequência vamos dizer que, para definitivo entendimento sobre o absurdo que é a ideia da alma imortal, o melhor a fazer é voltar nossa atenção para a criação. Aqui eu peço a tua atenção bem especial. Quando voltamos o nosso olhar para a criação, naquele relato vemos que foi revelado a Moisés pelo Senhor Deus, e o Senhor Deus foi quem decidiu e planejou a criação do homem. Esse é um aspecto. Tal como decidido e planejado, o homem foi criado alma vivente, como já fizemos uma antecipação. Percebe-se que não foi dada uma alma ao homem, por mais clichê até que essa expressão possa parecer, mas isso faz toda a diferença. Na criação não foi dada uma alma imortal ao homem. Pelo contrário, o homem, ele, o ser criado, é que passou a ser uma alma. Então não faz sentido dizer que o ser humano é dividido entre alma e corpo. Não foi dada uma alma ao homem. Nós recebemos uma alma vivente, ou uma vida. Alma e vida são sinônimas, elas dizem a mesma coisa. E a gente passou a ser uma alma. Então não tem sentido, por isso também, que dizer que ao morrer o homem, a sua alma permanece. Alma e homem se confundem, é a mesma pessoa, é o mesmo personagem. Estamos falando da mesma coisa. É o que está lá em Gênesis 7, 2 e 7, aliás. Capítulo 2, verso 7. O homem foi feito uma alma vivente. Ele não recebeu uma alma, ele foi feito uma alma vivente. Mas na reflexão 2, vamos dizer que é ainda lá nos tempos quando fomos criados onde encontramos a chave que fecha definitivamente a porta aberta pela ideia da imortalidade da alma, com consequente acesso ao céu ou ao inferno. Na criação, a gente sabe, foi dada uma ordem para os nossos pais: coma de todas as árvores do jardim, exceto daquela. Foi demonstrado, olha, aquela árvore que é da ciência do bem e do mal, aquela árvore, ela deve ficar ali, vocês não devem comer dela. E disse mais o Senhor: se comer dela, vocês morrem. Isso implica dizer que se o homem não tivesse comido daquela árvore, preste bem atenção nesse detalhe. Deus disse para o homem em particular: coma de todas as árvores, exceto daquela. Se um dia você comer daquela árvore, você morre. Então isso implica dizer que se o homem não tivesse comido daquela árvore que Deus falou para não comer, a humanidade estaria viva até hoje, sem experimentar a morte, vivendo aqui na Terra, ok? Penso que disso ninguém tem dúvida. Vou repetir a ideia, o pensamento. Se o ser humano não tivesse comido da árvore, o fruto da árvore que era proibido comer, se não tivesse desobedecido e comido, o homem não teria morrido. Portanto, toda a humanidade estaria viva até hoje, inclusive Adão e Eva, até hoje, sem experimentar a morte, vivendo aqui na Terra. Isso é muito importante. Agora pense,
Faz sentido que o homem morre como castigo pelo pecado, mas que após morrer vai para o céu? Entendeu? Se o homem não tivesse comido da árvore, não teria pecado, por conseguinte não morreria. Mas como ele desobedeceu, comeu do fruto daquela árvore e a sentença veio, a morte. E a gente lê na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte, portanto a morte é uma punição. Ok? Não tem dúvida disso, não é? Agora, vamos voltar então ao raciocínio. Se o homem não tivesse pecado, ele estaria vivo até hoje, a humanidade toda, inclusive Adão, vivendo aqui na terra sem pecado. Mas como o homem pecou, tomou como castigo a morte. Só que como o castigo da morte é assim, ele morre e vai para o céu. Veja, não tem o menor sentido, não faz sentido essa ideia de morrer e ir para o céu. Assim, lá na criação, está desmentida a maligna doutrina da alma imortal. A gente pode dizer isso, uma maligna doutrina da alma imortal. Ok? Até porque, olha o que o mesmo Salomão escreve no livro do Eclesiastes. Ele escreve assim: disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Ele está falando aqui, não para comparar o ser humano aos animais no sentido da correlação. Diz, olha, o homem e um cachorro, um homem e um boi, um homem e um cavalo, enfim, ele não está falando nesse sentido. Mas os homens são em si mesmos como os animais na sua natureza. E ele explica a partir do verso 19: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. É isso que os homens, é nesse sentido que os homens são iguais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim como morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, por isso morrem. O ser humano e os animais são iguais, porque respiram. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, ou seja, todos passam, todos morrem, todos vão, verso 20, para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. E ele até no verso 21 conclui com uma pergunta que na verdade é um desafio para a gente mostrar o absurdo. Quem adverte que o fôlego dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo? Entende? Quer dizer, não há sentido, não faz. Salomão está dizendo, nós somos criados e respiramos. A nossa vida, a nossa alma, que é a vida, se você lê Levítico capítulo 27, a alma é o sangue, ou o sangue é a alma. A vida está no sangue, a alma está no sangue. Enfim, a vida tem a ver com o sangue. Por isso, a Bíblia vai dizer corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria visível, o nosso organismo. O sangue é o que faz a comunicação entre esses órgãos, que é a vida, que distribui vida para todos os órgãos. Aliás, qualquer parte do corpo que fica sem sangue gangrena, apodrece, morre, não tem vida. E essa vida que esse sangue comunica a todos os órgãos, a gente já sabe, é alimentada pelo oxigênio da respiração. O sangue é alimentado por oxigênio, e o oxigênio é que comunica vida a todos os órgãos do corpo. Por isso é o conjunto. Só que quando nós morremos, quando o ser humano morre, como os animais morrem, então o corpo e o sangue param. O sangue para porque não tem mais respiração, agora não tem mais vida, portanto morreu. Agora a respiração é o ar, não é um ser consciente, não é? Então citar a parábola do rico e do pobre para dizer que o rico e o pobre são as figuras que representam a dualidade de destino dos homens, dependendo da forma como vivem. Se viveu bem, vai para o céu; se viveu mal, vai para o inferno, não é? É tão absurdo
a própria conclusão da destinação das pessoas depois da morte, quanto absurdo é imaginar que eles tiveram aquela destinação, mas sem que eles tivessem qualquer apontamento de defeito ou virtudes contra os dois. Não é forçar demais o texto, a ponto do texto não responder, não suporta esse tipo de responsabilidade que é dada ao texto. A parábola não ensina vida depois da morte. E ainda seguindo nesse mesmo raciocínio, na sequência 2, para a gente já ir concluindo, as narrativas construídas por Jesus que teriam ocorrido entre o rico e o pai Abraão, veja o tempo verbal, teriam ocorrido entre o pai Abraão e o rico, revelam alguns aspectos sombrios, a começar pelas circunstâncias em que se encontrava o rico, em tormentos, isto é, aliás, isso é assustador, mas não valida a ideia da eternidade do juízo divino sobre o pecado. O juízo final trará, sim, destruição, mas essa destruição será cabal e definitiva, não continuada. A morte eterna não é eternamente morrendo, mas a morte eterna é morrer para não viver mais. Hoje, todo ser humano que morre, ele vai ressuscitar, seja justo ou injusto. Mas depois da ressurreição, se a pessoa não tiver alcançado a salvação, ele vai morrer definitivamente. Por isso é morte eterna. Mas a destruição, ela então é definitiva, mas não continuada. Isso deve ser mesmo assustador, mas com começo, meio e fim. A ideia de o ser humano morrer eternamente, isso é assustador, mas a morte não é uma coisa contínua. Veja só, Malaquias, o profeta, vai dizendo que os ímpios se farão cinzas. Ora, alguma coisa que se torna cinza é porque acabou, não está lá queimando eternamente. A ideia aqui de cinza, Malaquias capítulo 4, verso 3, diz assim: pisareis os ímpios, porque eles se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, presta atenção. Cinza é o resultado de uma queima. Só se transforma em cinza um objeto que foi totalmente desfeito. E ele se torna cinza porque acabou. O fogo que vai destruir tudo não é um fogo que não acaba, que vai ficar queimando, igual a sarça no monte lá que Moisés olhava, que a sarça queimava, mas não se consumia. A destruição final da vida dos pecadores não conversos, ela tem começo, meio e fim. Não há ensino bíblico que vai demonstrar que a morte eterna é uma morte que não é morte, é uma morte que ela começa e não para. Eu começo a morrer e eu não paro de morrer. Essa ideia é totalmente absurda. A destruição final mostra a própria palavra em si demonstra que isso vai acontecer. A destruição é aquilo que começa e acaba. Por isso no Apocalipse vai dizer que Deus diz assim: eu faço novas todas as coisas, porque as velhas já passaram. Se passaram, não existe mais. Nos 3 últimos capítulos do Apocalipse, que fala sobre eventos finais que ainda não aconteceram, nós não encontramos lugar para o inferno lá. Pelo contrário, lá tem uma linguagem que diz assim: o inferno, o túmulo, a morte, deu os mortos que neles haviam para serem destruídos. Ser destruído é ser extinguido, desaparecem. Ok? Por fim, a súplica patética do rico. Aqui nós temos uma palavra bastante curiosa para a parábola. Diz o rico: alguém avise a meus irmãos. Ok. Aqui Jesus cria o ambiente para introduzir os fundamentos ensinados na parábola. A lei e os profetas validam a sua ressurreição, a ressurreição dele mesmo. Se você ver Lucas, aí, capítulo 16, versos 27 a 31, Jesus diz: olha, é isso, não adianta alguém ir lá pregar. Ou seja, tem a lei e os profetas. Quem tem a lei e os profetas? Os judeus. E se eles não ouvem a lei e os profetas, tampouco acreditarão se ainda que alguém dos mortos ressuscite. De quem Jesus está falando?
dele. Jesus ressuscitou e os judeus continuaram sem acreditar. Ok? Então, quando ele diz, não acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite, Jesus ressuscitou. Ele estava falando isso para aqueles judeus. Eu vou ressuscitar, e mesmo vou morrer e vou ressuscitar, e mesmo assim vocês não vão acreditar em mim. Poderíamos ainda continuar, há muitos detalhes, né? Mas por esses que nós abordamos, por essas considerações, a gente pode ver que o entendimento da palavra não basta ter aparência de verdade. Ela tem que ser verdade. Essa ideia de que a nossa vida é que define o nosso destino no sentido imediatamente após a morte, e que se fizermos o bem vamos para o céu, o mal vamos para o inferno, parece razoável até quando a gente faz uma leitura rasa. Mas a Bíblia não ensina essa doutrina, tampouco a parábola Jesus utilizou-a para validar esse tipo de crença. Portanto, irmãos, continuemos lendo e confiando na palavra do Senhor, para a gente poder entender os propósitos de Deus para o nosso aprendizado a partir delas. O Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!